Obrigado, Paulo. É verdade, eu quero falar de duas coisas diferentes. Diferentes, mas parecidas. No seguinte sentido, eu acho importante em matemática, em vários aspectos da matemática, de pensar em objetos, mas também é interessante pensar em objetos como sendo elementos de um conjunto. Como, por exemplo, grupos. É bom pensar num grupo, ter um grupo na frente de você, olhar, trabalhar com ele, mas também é interessante trabalhar com o conjunto dos grupos. E hoje eu vou dar 2 exemplos explicando das possibilidades, das algumas maneiras de pensar, vamos dizer assim, a sociologia dos grupos. Vamos considerar o conjunto dos grupos e tentar entendê-los globalmente. Então, vou dar 2 exemplos. Um vai falar de grupos finitamente gerados. Por exemplo, aqui está um teorema muito antigo, dos anos 30. É o seguinte: considera o conjunto dos grupos com 2 geradores. Módulo, isomorfismo. Todos os grupos possíveis com 2 geradores, a menos de um isomorfismo. Teorema. Esse conjunto é infinito, tudo bem, mas não é enumerável. Essa aqui tem a mesma cardinalidade de R. Existe um número não enumerável de grupos com 2 geradores. Então, eu não vou demonstrar, é um exercício para vocês. O exercício é o seguinte: você vai escolher uma sequência de números inteiros crescente. N1, N2, Nk. E com esta sequência, você vai construir um grupo com 2 geradores. O grupo é o seguinte: você vai colocar aqui N1 objetos. Aqui, N2 objetos. N3, N4, etc. Isso dá um número inumerável de objetos no quadro. E eu vou definir 2 permutações desse conjunto enumerável. A primeira permutação é muito simples, é permutar os 2 primeiros de cada coluna. Dá uma involução sigma. Vai permutar os 2 de cada coluna. E a segunda permutação é simplesmente uma permutação cíclica em cada coluna. Etc. Digamos tau. Então, sigma e tau geram um grupo com 2 geradores, por definição. E esse grupo, na verdade, é um grupo de permutações de um conjunto enumerável das estrelas que estão no quadro. Esse grupo vamos chamar de G, N1, N2, Nk, etc. É um exercício, mas é um exercício mesmo, um bom exercício para ver se vocês entenderam o que é um grupo. O exercício é mostrar que, dadas 2 sequências diferentes, os grupos correspondentes não são isomorfos. Então, essa é uma maneira muito explícita de construir uma coleção não enumerável de grupos com 2 geradores. Exercício. Os Gn e Gn'
não são isomorfos se as duas sequências N1, N2, N' não são as mesmas. É isso. Esse é um teorema antigo de Neumann. A senhora, não, Neumann, porque tem o senhor e a senhora. Então, essa aqui é uma informação muito primitiva, não? É um conjunto não enumerável. Mas eu gostaria, e eu vou fazer isso na segunda parte da aula, eu gostaria mais que um conjunto. Será que tem algum espaço? Será que tem um espaço dos grupos? Será que podemos dizer alguma coisa não trivial sobre o espaço dos grupos com dois geradores? Será que é mais que conjunto não enumerável? Esse é um exemplo. E o segundo exemplo, que não tem nada a ver, mas que tem algo a ver porque é a mesma filosofia, seria: será que podemos falar do conjunto dos grupos de Lie? Por exemplo, será que existe um número infinito de grupos de Lie de dimensão n dada? Então, essa é a segunda pergunta. Como é que o conjunto, será que é mais que um conjunto? Digamos de dimensão n. N sendo dado. Então eu vou começar com isso, que eu acho mais fácil de explicar. Vamos dizer um grupo de Lie, de uma certa forma, é mais ou menos a mesma coisa que uma álgebra de Lie, né? Se o grupo de Lie for simplesmente conexo, tem a mesma, dá um grupo de Lie, dá a álgebra de Lie, a mesma coisa. Uma álgebra de Lie, na verdade, é uma aplicação bilinear de um espaço vetorial de dimensão finita, digamos n. XY dá colchete de XY, satisfazendo as propriedades que vocês conhecem, tem a condição de identidade de Jacobi. Então, uma pergunta é: será que, dado a dimensão, eu posso estudar o conjunto das álgebras de Lie e entender a estrutura delas? Eu vou começar com um exemplo que eu gosto bastante. Vamos considerar n igual a 3. E eu vou considerar a álgebra de Lie com 3 geradores, x1, x2, x3, dependendo de 3 parâmetros: lambda 1, lambda 2, lambda 3. São 3 números reais. Então, a definição é a seguinte: x1, x2 é igual a x3 lambda 3, x2, x3 é igual a lambda 1, x1, x3, x1 igual a lambda 2, x2. Então, significa que cada vez que eu escolho 3 parâmetros, lambda 1, lambda 2, lambda 3, tenho uma álgebra de Lie. Bom, tem que checar que essas relações satisfazem a identidade de Jacobi, mas é fácil, é verdade. Então, desse jeito, você tem assim álgebras de Lie dependendo de 3 parâmetros. E a pergunta é: será que tem bifurcações? O que acontece quando os parâmetros vão variar? Será que tem várias possibilidades de álgebras de Lie? Como é que funciona? Então, vamos começar com uma coisa muito simples. Lá na origem, todos os coeficientes são zero. A álgebra de Lie é comutativa, né? Todos os colchetes são zero. O que acontece, por exemplo, no ponto 1, 1, 1? Quando lambda 1, lambda 2, lambda 3 são todos iguais a 1.
Então dá colchete de x1, x2 igual a x3, x3, x1, x1, etc, etc. E a gente reconhece a álgebra de Lie de rotações do espaço. Né? Essa aqui é o colchete de vetores, do produto vetorial no R3. Então, no ponto 1, 1 aqui, na verdade, né, é a álgebra de Lie SO3 das matrizes antissimétricas 3x3. O que acontece na vizinhança de 1, 1, 1? Alguém tem uma ideia? Não acontece nada. SO3 é uma álgebra de Lie estruturalmente estável. No sentido que, na vizinhança, todas as álgebras de Lie são equivalentes, são isomorfas a SO3. Porque isto, nesse caso particular, é muito simples, porque eu posso considerar uma troca de coordenada. Seria assim. Se eu mudar, com uma mudança de coordenada linear e diagonal no R3, eu posso olhar as novas fórmulas para o colchete nas novas coordenadas. É fácil ver que o lambda 1, lambda 2, lambda 3 vai ser modificado e vai gerar, esta aqui vai ser multiplicado por, se não me engano, mu2, mu1, mu1, mu2. Aqui mu2, mu3 e aqui mu1, mu3. Em outras palavras, mudando de coordenadas diagonalmente, os novos lambdas são multiplicados por mu, mu2, mu2, mu3, mu3, mu1. Não tem que dividir? Eu acho que não. Tem razão. Você tem razão. Mu1, mu2, mu3. É isso? Mu2, mu3. Mu1, mu2. Tá certo. Então, é fácil ver que, usando mudanças de coordenadas assim, a gente vê imediatamente que, na verdade, né, no oitavo de espaço, onde todos os lambdas são positivos, é sempre a mesma álgebra de Lie. Agora, o que acontece nos planos, onde um dos lambdas é igual a zero? E o que acontece nas retas, onde dois lambdas são iguais a zero? O que acontece do lado oposto da parede, né? Quando dois lambdas são positivos e um negativo? Então, quando dois lambdas são positivos e um negativo, a álgebra de Lie sai de ser não é mais SO3, mas é agora SL2. Tem duas álgebras de Lie de dimensão 3, semisimples, simples, SO3 e SL2. E acontece que SL2 vai acontecer num outro oitavo de espaço, do lado oposto da parede. E quando a gente caminha no espaço, tem aquela componente aberta, que é o oitavo de espaço, onde todos os lambdas são positivos, lá é SO3. E quando atravessa a parede, puf, bifurcação, o SO3 muda. E depois da bifurcação, chega com SL2. Então, é bastante interessante entender tudo isso. Tem 8 pedaços no espaço, 8 pedaços abertos.
dois deles vão dar SO3, dois deles vão dar SO3 e seis componentes que sobram, vão dar SL2. Tem mais SL2 que SO3. Né? E o que acontece vamos começar assim, nas retas aqui? Nas retas, temos 0, 0, 1. 0, 0, 1 é a álgebra de Lie de Heisenberg. Então, aqui, nas retas, temos Heisenberg. As matrizes 1, 0, 0, x, 0, 1, 0, z, y, 1. Esse é um grupo de Lie de dimensão 3, que é um grupo de Lie nilpotente. Então, nessas retas, é nilpotente. Na origem, é abeliano. E no plano, é solúvel, não é nilpotente. Então, é bastante interessante. Temos aquelas componentes abertas. Como que é? Pergunta? Tem aquelas componentes abertas que correspondem ao mundo semisimples e as paredes onde a gente sai do mundo semisimples são solúveis. E as paredes dentro das paredes são as retas aqui. Você vai cair do mundo solúvel no mundo nilpotente. E caindo um pouco mais, você cai no mundo abeliano. E, nesse caso, a situação é muito simples. Mas, na verdade, em dimensão maior, a situação é muito complicada. Então, eu vou dizer o seguinte. E eu vou fazer umas perguntas ou conjecturas, não sei. Vamos considerar o conjunto de todas as álgebras de Lie. Uma álgebra de Lie, como eu falei, é uma aplicação bilinear, Rn vezes Rn. E para descrever uma álgebra de Lie, só tenho que dar o colchete da base, né? Colchete de EI e J, soma de CI, J, K e K, onde os CI, J, K são os chamados coeficientes estruturais. Em outras palavras, uma álgebra de Lie é dada por os coeficientes CI, J, K, que essa coleção de coeficientes está no R potência n cubo. Agora, claro que eu tenho que impor algumas condições, porque eu quero que seja uma álgebra de Lie. Então, vocês sabem, tem que ser antissimétrico em IJ. Isso vai dizer que CIJK é igual a menos CJIK. E também temos que satisfazer a identidade de Jacobi. A identidade de Jacobi, na verdade, é uma equação. É uma equação dos coeficientes C, I, J, K. Essa equação é uma equação quadrática. Então, temos que o conjunto das álgebras de Lie, na verdade, é uma variedade algébrica mergulhada num espaço vetorial. E temos, assim, uma variedade algébrica, digamos assim, Lie N, que é uma variedade algébrica afim de todas as álgebras de Lie.
claramente não é isso que nós queremos entender. Nós queremos entender álgebras de Lie a menos de isomorfismo. Em outras palavras, nós queremos entender quando que duas álgebras de Lie aqui são isomorfas. São isomorfas se existe um isomorfismo. O isomorfismo é uma matriz em GLN. Então, GLN age algebricamente nessa variedade algébrica. Temos uma ação algébrica que a gente quer é saber alguma coisa sobre as órbitas. Bom, a verdade é que não sabemos muita coisa. É um problema bastante complicado. Bom, em dimensão n pequeno, nós sabemos tudo. Podemos fazer figuras, entender tudo. Mas em dimensão alta é bastante complicado. Por exemplo, vamos dizer assim, uma álgebra de Lie chamada estável. Bom, em geral a gente diz rígida. Se, por definição, se a órbita é aberta. Em outras palavras, uma álgebra de Lie é chamada estável se as álgebras que estão perto dela são isomorfas. Por exemplo, aqui nós vemos, era bastante claro que SO3 parecia estável, não? Porque na vizinhança dele só tinha SO3. Mas essa figura aqui é só uma figura local, não? Eu podia ter álgebras de Lie próximas de SO3, mas com coeficientes que não teriam esta forma muito particular. Então, é um teorema que, na verdade, eu não sei quem demonstrou. Provavelmente o Cartan, Élie Cartan, que é o seguinte: as álgebras de Lie semisimples são rígidas, são estáveis. Na verdade, é uma coisa que eu nunca entendi, porque eu acho que o Cartan nunca pensou desta maneira. O que o Cartan fez, e vocês sabem, né? Nos livros, tem livros cheios na biblioteca de livros de álgebras de Lie. O Cartan, o que ele fez é que ele classificou as álgebras de Lie semisimples. Deu uma lista. E sai do teorema de Cartan que em cada dimensão tem um número finito de álgebras semisimples. Além do mais, Cartan deu um critério, o critério de Cartan, para saber quando que uma álgebra de Lie é semisimples. E o critério é o seguinte: uma álgebra de Lie é semisimples somente se a forma de Killing é não degenerada. Bom, não é importante saber o que é a forma de Killing. A coisa importante é que a propriedade de ser semisimples é uma propriedade aberta. Então, na vizinhança de uma álgebra de Lie semisimples, as álgebras são também semisimples. Agora, sabemos, usando o Cartan, que só tem um número finito de álgebras de Lie em cada dimensão. Portanto, as álgebras próximas de uma álgebra dada são isomorfas. Isto implica a estabilidade, digamos, estrutural das álgebras semisimples. Eu tentei uma vez de falar com
chama Armand Borel, que era um dos melhores especialistas de álgebras de Lie, grupos de Lie, etc., etc. Eu perguntei para ele, será que você acha que quando o Cartan deu a classificação das álgebras de Lie, será que ele já sabia, de uma certa forma, que tem um número finito em cada dimensão? E o Borel me respondeu que ele não sabia e que esta pergunta não era interessante. Eu acho que eu nunca vi em nenhum lugar esse teorema enunciado como sendo anterior à classificação do Cartan. Eu gostaria de ter uma demonstração desse teorema que seja elementar, sem usar a classificação. Eu tenho algumas ideias, mas não muito boas. Durante algum tempo, pessoas pensaram que, como no sistema dinâmico, sempre otimismo, sistemas hiperbólicos estruturalmente estáveis, então a gente pensa talvez os hiperbólicos são os únicos estáveis. É a mesma coisa aqui. Pessoas pensam que talvez as únicas rígidas, as únicas estáveis seriam simples, semisimples. Que de uma certa forma, semisimples é mais ou menos como hiperbólico em dinâmica, não? Uma propriedade estável, muito forte. Não? E acontece que não. Mesma coisa que em dinâmica. Não? Acontece que não, e é uma bagunça ainda pior que em dinâmica. Ninguém sabe quais são as álgebras estáveis. Tem exemplos pouco esquisitos. Existem exemplos de álgebras estáveis que não somente não são semisimples, mas são solúveis. Análogo do que falei aqui das paredes. Existem exemplos estáveis e solúveis. Que são estáveis, rígidas e solúveis. Dimensão 18, 19, algo assim, coisas complicadas. Esse é um mundo totalmente desconhecido. Agora, eu vou fazer duas perguntas, ou conjectura, não sei, duas perguntas relativas a esse conjunto, essa variedade algébrica de todas as álgebras de Lie. Temos esse aqui, Lie N. Então, temos alguns abertos. Aqui são uma álgebra rígida, talvez semisimples. Aqui temos paredes, temos bifurcações. Temos uma estrutura bastante interessante que seria muito bom entender melhor. Bom, vem a seguinte pergunta. Dado um grupo de Lie G, será que G contém um grupo gama discreto com quociente compacto? Às vezes sim, às vezes não. Então, a minha pergunta, e eu vou dar mais detalhes daqui a pouco, a minha pergunta é, será que podemos entender nessa variedade algébrica tem algumas álgebras
tem a propriedade que eles têm um reticulado cocompacto. Será que eu posso entender a geometria desse conjunto? Uma pergunta muito complicada, que também ninguém sabe muita coisa, mas eu vou fazer uma pergunta, uma conjectura, pergunta, não sei. Bom, tem uma condição necessária. Eu vou explicar. Um grupo que tem um reticulado cocompacto tem que ser unimodular. G tem que ser unimodular. Vou explicar tudo isso. Quando você tem um grupo de Lie, ele tem uma medida de R, uma medida invariante à esquerda, digamos assim, lambda, uma medida invariante à esquerda. Esta medida não é única a menos de um fator multiplicativo. Esta medida invariante à esquerda não tem nenhuma razão de ser invariante à direita. Então, se eu transformar a medida lambda por uma translação à direita por um elemento G, esta aqui não tem nenhuma razão de ser igual a lambda. Agora, como as translações à direita e à esquerda comutam, esta medida, RG estrela de lambda, também é invariante à esquerda e, portanto, tem que ser um múltiplo de lambda. Então, esta aqui é um múltiplo de lambda com um fator delta de G. E esse delta de G é um homomorfismo de G em R estrela. Mas este homomorfismo chama-se a função modular. E o fato de ser invariante à esquerda e à direita é equivalente a dizer que delta é igual a 1. Quando delta é igual a 1, a gente diz que o grupo é unimodular. Que a medida à esquerda também é invariante à direita e Então, estou dizendo que se um grupo G tem um reticulado cocompacto, ele tem que ser unimodular, por uma razão muito simples, que a medida invariante à esquerda vai definir na variedade compacta G módulo gamma uma medida de probabilidade com peso, com massa total finita. E se o grupo G não for unimodular, as translações à direita seriam diffeomorfismos multiplicando o volume por uma certa constante. Mas se um diffeomorfismo de uma variedade tem um jacobiano constante, esse jacobiano tem que ser 1. Em outras palavras, as translações à direita têm que preservar a medida invariante à esquerda. Então, isso dá pelo menos uma condição necessária que um grupo que contém um reticulado cocompacto tem que ser unimodular. Agora, essa condição de ser unimodular é uma condição algébrica, porque ser unimodular quer dizer que o delta é igual a 1, e essa aqui é uma equação nos coeficientes C, I, J, K. Então, dentro dessa variedade algébrica Li-N, tem uma subvariedade algébrica.
unimodular. São aquelas álgebras de Lie unimodular. Fora desta subvariedade, não tem jeito, não tem reticulador. Mas todos os pontos que eu desenhei aqui, todos estão dentro da unimodular. Agora, a pergunta é, será que existem outras condições algébricas que são necessárias para ter reticulado cocompacto? Em outras palavras, será que os pontos que eu desenhei aqui são densos na topologia de Zariski desta variedade? Aqui essa é a pergunta. Será que é verdade ou não que o fecho nas álgebras de Lie contendo reticulados, na verdade eu deveria dizer cujo grupo de Lie associado contém reticulado cocompacto, o conjunto das álgebras de Lie cujo grupo de Lie associado contém reticulado cocompacto, será que é verdade que o fecho é igual a unimodular? Fecho, eu poderia falar de várias definições de várias topologias nessa pergunta, mas vamos começar com a pergunta mais óbvia, o fecho na topologia de Zariski. Essa é uma maneira um pouco sofisticada de dizer, será que existem outras condições algébricas que são necessárias para conter um reticulado cocompacto? Eu não sei. Agora, o meu amigo Grant Kearns teve uma ideia muito boa, muito bonita. Que, infelizmente, não funcionou. É a seguinte, vamos usar um pouco de geometria riemanniana. Vamos supor que M é um número par. Então, temos um grupo de Lie de dimensão par. Então, a ideia é a seguinte. Se existe um reticulado cocompacto assim, temos uma variedade M compacta de dimensão par. Agora, é óbvio que a característica de Euler-Poincaré desta variedade é zero. Por quê? Porque essa variedade tem um monte de campos de vetores sem singularidades. Os campos de vetores que vêm da ação nessa variedade à direita. Cada campo de vetor na álgebra de Lie à direita dá um campo, invariante à esquerda, dá um campo de vetor sem singularidade em G mod gamma. Então, nós sabemos que essa variedade compacta tem característica de Euler-Poincaré zero. Agora, vamos usar o teorema de Gauss-Bonnet. O teorema de Gauss-Bonnet diz que eu posso calcular a característica de Euler-Poincaré de qualquer variedade de dimensão par usando a integral na variedade de um negócio algébrico, o pfaffiano da curvatura, de qualquer métrica riemanniana. Eu posso escolher a métrica riemanniana que eu quiser, aí eu vou começar fazendo uma conta, a curvatura, e o pfaffiano, coisas assim, e o resultado é que a integral da curvatura dá a característica de Euler. No caso de variedades do tipo G mod gamma, tem uma métrica riemanniana óbvia. Porque, na verdade, tem uma álgebra de Lie
dos campos de vetores no grupo de Lie invariantes à esquerda, eu posso quer dizer que nessa variedade eu tenho N campos de vetores linearmente independentes em todo lugar. Então eu posso escolher a métrica riemanniana que faz com que essa coleção de vetores é uma base ortonormal. E calcular a curvatura desta métrica, se você tivesse coragem, não? Só vai depender dos coeficientes C, I, J, K. É uma conta. Então, se você conhece C, I, J, K, você vai conseguir a fórmula para a curvatura da métrica. E se você tem muita coragem, você pode calcular o Pfaffiano. E o Pfaffiano vai ser um múltiplo constante da forma de volume, porque tudo é invariante. Que, na verdade, o Pfaffiano é uma constante. E sendo uma constante cuja integral é zero, tem que ser zero. Então, acabamos de achar uma condição algébrica para que um grupo de Lie pudesse conter um reticulado cocompacto. Não? O Pfaffiano da curvatura da métrica óbvia tem que ser zero. E o meu amigo fez a conta, foi um trabalho danado, não? E sabe o que achou no final? Unimodular. Acontece que a constante que aparece aqui é a mesma que a função delta que eu mencionei. Eu não sei porquê. Se alguém pode me explicar por quê que o Pfaffiano da curvatura da métrica canônica numa variedade, num grupo de Lie, é igual ou tem algo a ver com a unimodalidade do grupo de Lie, eu ficaria feliz. Tudo isso para dizer que, finalmente, a unimodularidade é a única condição algébrica que eu conheço para garantir, a única condição necessária para conter um reticulado compacto. Outra coisa que eu queria dizer, é por isso que eu fiz um desenho com pontos, que é outro teorema que não é óbvio, não. Existe um número, só existe um número inumerável de grupos de Lie que contêm reticulados compactos. O conjunto dos grupos de Lie contendo reticulados cocompactos módulo isomorfismo, claro, não? É inumerável. Por isso que eu fiz assim. Eu não sei, não tenho a menor ideia da estrutura topológica dessa nuvem, esta nuvem de pontos. Eu não sei como que é. Ok. Eu vou fazer outra pergunta, conjectura. Num caso particular, que eu acho também interessante, nós vamos considerar, em vez de ser otimistas demais, tentar entender todas as álgebras, vamos tentar entender as álgebras nilpotentes. Então, é a seguinte coisa. Eu vou fixar do mesmo jeito o inteiro n, a dimensão. Como? Quais? Eu não sei.
Você se lembra do lema de Selberg, hein? Que quando tem um G contendo um reticulado, quando você deforma o reticulado, na verdade, ele vai permanecer discreto co-compacto. Eu não falei, porque o Selberg também não falou, e que eu acho que ninguém escreveu isso em nenhum lugar. Também é verdade o seguinte, que se você tiver um G que contém um gama discreto co-compacto, e se você faz uma deformações do gama e do G, eu aposto que a demonstração que eu dei outro dia funciona também aqui, para mostrar que também gama T vai permanecer discreto no GT e que o quociente vai permanecer compacto. Ah, entendo. Então, isso implicaria que são estáveis. Boa pergunta, não sei. Bom, eu vou dizer umas coisas bastante... puxa, nem posso acreditar no relógio, não? Ok. Eu vou considerar nil M. Nil M é o conjunto dos CIJK satisfazendo a antissimetria, né? CIJK é igual a menos CJIK, satisfazendo a condição de Jacobi, e nilpotente. Nilpotente quer dizer que os comutadores dos comutadores dos comutadores são triviais. Eles são também uma condição algébrica. Então, tenho agora uma variedade ainda mais que não sei desenhar porque eu não sei nada. Uma variedade dos... Todas as variedades, todos os grupos, as álgebras de linha nilpotente. Agora, nesse caso particular, tem um teorema bastante importante, que não é difícil, mas é bastante interessante. Quando é, teorema de Malcev, quando é que um grupo de Lie assim contém um reticulado co-compacto? Quais são os grupos de Lie nilpotentes que contêm um reticulado co-compacto? E a resposta é a seguinte. Uma álgebra de Lie nilpotente corresponde a um grupo de Lie contendo um reticulado co-compacto, se somente se numa certa base os C, I, J, K são números racionais. Existe uma base na qual os C, I, J, K são números racionais. Então, eu não digo, claro, que você pode começar com uma base racional e fazer uma mudança de coordenada irracional e você vai chegar com uma base que não é racional. O teorema de Malcev diz que existe uma base na qual os coeficientes são racionais. Então, isso significa o seguinte, que temos essa variedade algébrica que está dentro de um espaço R potência, um espaço euclidiano, e você está procurando nesta variedade algébrica, definida por equações algébricas com coeficientes inteiros, você está procurando os pontos racionais. Quer dizer, os pontos cujas coordenadas são racionais. Então, vem a pergunta. Será que os pontos racionais são densos nos pontos irracionais?
Então, a pergunta é a seguinte. Será que o fecho das álgebras nilpotentes racionais, quer dizer, com C e J K racionais, será que o fecho é igual a todas as álgebras de Lie? E aqui posso fazer a pergunta de duas maneiras diferentes. Pode ser o fecho Zariski, ou poderia ser o fecho no sentido de todo mundo, não? O fecho da topologia do RN. Então é um problema de teoria dos números. Não? Você tem uma variedade algébrica definida por equações polinomiais com coeficientes inteiros e você está procurando nesta variedade os pontos cujas coordenadas são racionais. E você quer saber se esses pontos são densos ou não. Esse é um problema típico na teoria dos números, né? Pontos racionais nas curvas algébricas, tudo isso. E, na verdade, não se sabe nada. É conhecido com n menor que 7, 8, mas não se sabe nada. Bom, fim da primeira parte. Realmente, eu acho que o mundo, assim, olhando nas álgebras de Lie como sendo parte de um espaço das álgebras de Lie, milhares de perguntas chegam completamente abertas. Agora eu vou mudar completamente de assunto e eu vou tentar entender um pouco do mesmo jeito, não o conjunto dos grupos de Lie, mas o conjunto dos grupos com 2 geradores, ou com n geradores. Eu quero entender o conjunto dos grupos finitamente gerados. O conjunto dos grupos finitamente gerados. O que podemos dizer sobre este grupo, este espaço? Será que tem uma topologia interessante? Será que tem pontos estáveis? Será que faz sentido dizer o que acontece em um grupo que você modifica um pouco? Será que existe uma noção de estabilidade estrutural nesse contexto? Então, vou começar assim. Na verdade, o que é um grupo com 2 geradores? É um grupo G, gama. Um grupo com 2 geradores, digamos A e B, e a mesma coisa que dá uma aplicação sobre-ejetor do grupo livre com 2 geradores no grupo. E dar uma aplicação desse tipo no gama é a mesma coisa que dar o núcleo. E o núcleo é um subgrupo normal do grupo livre com 2 geradores. Reciprocamente, se você me dá um subgrupo normal do grupo livre com 2 geradores, R, eu posso definir gama como sendo o quociente de F por R. E vou ter, assim, um grupo com 2 geradores. Desta maneira, o conjunto dos grupos, digamos, gerado por A e B,
é a mesma coisa que o conjunto dos subgrupos normais no grupo livre com dois geradores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou explicar para vocês que tem uma topologia completamente natural no conjunto dos subgrupos normais do grupo livre. E essa topologia vai ser tão natural que vai dar um conjunto compacto. A definição é muito simples e bastante óbvia. É a seguinte: você tem no grupo livre f de AB, você tem um conceito de comprimento das palavras, um espaço métrico e uma palavra que, na verdade, é uma palavra em A e B, ela tem um comprimento, o número de letras que ela usa. Né? Então, dados dois subgrupos normais, R1 e R2, você vai dizer que os dois subgrupos normais são muito próximos, se na verdade são iguais em grandes bolas no grupo livre. Então, você vai definir uma distância da seguinte forma: você vai considerar o inteiro, o máximo dos n's, tais que R1 intersecta a bola no grupo livre de raio n, da mesma maneira que R2 intersecta a bola no grupo livre de raio n. Você vai olhar a interseção de R1 e R2 com grandes bolas no grupo livre. E você vê até quando as duas interseções são iguais. Se esse número é grande, que significa que R1 e R2 são próximos. Então, a distância entre R1 e R2, por definição, é exponencial de menos isto. Acontece que isso define um espaço métrico, o espaço dos subgrupos normais do grupo livre com dois geradores. O espaço métrico compacto. Por que compacto? É um exercício. Sai de complexidade elementar. Agora, este espaço, na verdade, não é exatamente o que queremos. Nós queremos entender grupos com dois geradores a menos de isomorfismos. E aqui estou usando um grupo com uma escolha bem especial de dois geradores do grupo. Então temos que entender o que acontece quando eu muda o sistema gerador, quando eu considero um outro sistema gerador. No caso anterior de álgebras de Lie, tínhamos a ação de GLN agindo na variedade algébrica. E o que nos interessava, na verdade, eram as órbitas da ação do GLN nessa variedade algébrica. Era isso mesmo que eu queria entender. Aqui, uma primeira opção seria: eu vou considerar o grupo de automorfismos do grupo livre com dois geradores, que vai me dar um método para passar de um sistema de geradores a outro sistema de gerador. Então, uma primeira possibilidade seria a seguinte: esse espaço compacto eu vou chamar de
GR2. Grupos com 2 geradores. Esse é um compacto. É um espaço métrico compacto. E claro que o grupo de automorfismos do grupo livre com 2 geradores age em GR2. Então, é um grupo agindo num compacto, e nós gostamos disso, não? E a coisa que me interessa é realmente o quociente. Agora vem uma novidade. Eu não sei se boas notícias ou más notícias, mas a novidade é que essa ação é complicadíssima. No caso anterior, da ação de GLN, agindo na variedade de todas as álgebras de Lie, era uma ação de um grupo algébrico, GLN, agindo numa variedade algébrica. E vocês sabem, provavelmente, que a geometria algébrica não sabe nada de dinâmica. No sentido seguinte, tem um teorema muito antigo que diz o seguinte: se G é um grupo algébrico, se X é uma variedade algébrica, se G age em um X algebricamente, então não tem nenhuma dinâmica interessante. No sentido seguinte, cada órbita é localmente fechada. Está aberta no fecho dela. É uma maneira, talvez, um pouco complicada de dizer que não tem dinâmica, não tem nenhuma recorrência. Quando, digamos assim, um diffeomorfismo nunca, ou quase nunca tem órbitas localmente fechadas. Mas na geometria algébrica, é por isso que nós temos tantas dificuldades de falar com os geometras algébricos, elas não entendem a recorrência. Por isso que cada vez que no mundo algébrico a geometria, a topologia, tudo isso é interessante, mas a dinâmica não existe no mundo deles. Aqui temos órbitas bonitinhas, não tem conjunto de Cantor, não tem laminações, não tem nada. Por isso que a classificação das álgebras de Lie, a menos da ação do GLN, eu falei para você, é um problema aberto, interessante, tudo isso, é um problema muito interessante, mas que tem pouco a ver com dinâmica. E é um problema, digamos, de geometria algébrica. Entender como que uma órbita pode acumular sobre uma outra órbita, tudo isso, mas não tem pouco a ver com dinâmica. Agora, a boa notícia, ou a má notícia, não sei o quê, a boa notícia é que aqui é outra coisa. No caso de grupos com 2 geradores, tem dinâmica altamente não trivial. Eu vou explicar isso. Eu vou dar é assim. Eu vou escolher um automorfismo do grupo livre com 2 geradores. Por exemplo, φ de A igual a AB, φ de B igual a A. Esse automorfismo é um automorfismo bem conhecido, que é análogo não comutativo
da matriz de 2, 1, 1, 1. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 0, 1, potência Z. Esse é um conjunto de Cantor que gostamos muito. E eu vou mergulhar esse conjunto de Cantor no espaço GR2. Em outras palavras, dada uma sequência de 0 e 1, eu vou construir um grupo. E eu vou fazer isso de uma maneira injetiva e eu vou fazer isso de tal forma que o shift age aqui, vou chamar aqui o shift sigma, vou chamar isso de I, de tal forma que I de x e I de y, x e y são sequências, né? De zeros e uns. I de x e I de y são grupos, são isomorfos, se somente se x e y pertencem à mesma órbita do shift. Em outras palavras, eu vou mergulhar a dinâmica do shift dentro da dinâmica do outro F, A, B, agindo aqui. Eu vou construir dentro do espaço quociente dos grupos com dois geradores a menos de automorfismos, eu vou construir a dinâmica do shift por dentro dele. A construção não é muito complicada, é a seguinte: você escolhe uma palavra, bem complicada, digamos assim. Não sei, por exemplo, A, B, A, B, A menos 1, B, A, B, por exemplo. E você me dá uma sequência de zeros e uns. E eu vou considerar o grupo X uma sequência. Então, X de N, N pertence a Z, e X de N é igual a 0 ou 1. E eu quero associar a esta sequência um grupo. Então, faço da seguinte forma. I de x vai ser simplesmente o grupo gerado por A e B. E eu vou colocar relações. E as relações que eu vou colocar são as seguintes. Eu vou escrever que a palavra φ potência n de W é igual à identidade para todos os n's tais que x de n é igual a 1. Então, eu estou lendo na sequência do x de n. X de n x é uma sequência, tem zeros e uns. Cada vez que eu vejo um 1, eu vou entender este 1 como sendo uma relação. Essa relação é simplesmente φ potência n de W igual a identidade. Então, cada relação me dá um grupo. É claro que se duas sequências transladadas por uma potência do shift vão dar, obviamente, grupos isomorfos, porque as sequências são simplesmente transladadas de tal forma que as relações aqui são simplesmente transladadas. Então, os grupos são isomorfos se as sequências pertencem à mesma órbita do shift. Agora tem que trabalhar mais, e não vai dar tempo. Tem que trabalhar mais para mostrar que, escolhendo bem W, essa aqui deve ser OK, é possível mostrar que os grupos I de x e I de y
são isomorfas somente se x e y são transladadas no shift. Agora, a situação é ainda pior que o shift. Tem um teorema de um lógico, como que chama? Todorov, se não me engano, que demonstrou o seguinte. Ele demonstrou que o quociente de GR2 pelos automorfismos aqui é tão complicado que você pode sonhar. Ou pesadelar, existe. É o seguinte, começa com algum espaço X boreliano, como que chama? Boreliano é standard. Standard, como que é? É standard? É um espaço, os borelianos de um espaço métrico separável. E nesse espaço boreliano você escolhe uma relação de equivalência. E você faz duas hipóteses. Essa relação é boreliana, quer dizer que uma parte de x vezes x é uma parte boreliana do produto x vezes x, uma relação de equivalência boreliana. E as classes de equivalência são enumeráveis. Dado um x, o conjunto dos y, que são equivalentes a x, é enumerável. Por exemplo, pega uma ação de um diffeomorfismo, de um grupo enumerável, qualquer coisa. Tem um monte de exemplos. Então, o teorema do lógico é que essa relação pode aparecer dentro desta relação. Em outras palavras, existe uma aplicação boreliana, um mergulho boreliano do x no GR2, tal que x equivalente a y implica I de x isomorfo I de y. Em outras palavras, não é possível imaginar uma ação que seja pior que esta. Bom, assim uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta, uma conjectura sobre esse espaço. Faz muito tempo que eu estou pensando nisto, mas eu não fiz nenhum progresso. Antes de explicar a conjectura, eu gostaria de modificar um pouco esta definição. Porque, na verdade, né, quando você tem um grupo gama gerado por A e B, e gerado também por A' e B', quer dizer, uma vez que você tem um grupo gerado de duas maneiras diferentes por dois geradores, em geral não é verdade que existe um automorfismo φ de gama que leva A em A' e B em B'. Não tem nenhuma razão, não é como nos espaços vetoriais. Né? Um grupo pode ser gerado de duas maneiras diferentes com dois elementos, sem que exista um automorfismo do grupo que leva um conjunto de dois no outro conjunto de dois. Então, é uma pergunta interessante saber, dado um grupo gama com dois geradores, como que eu posso construir todos
os outros sistemas de geradores com dois elementos. Aí tem uma resposta antiga que, nos anos 20, se não me engano, de Titze. Titze. E a seguinte coisa: se um grupo gama, é um teorema geral, se um grupo gama é gerado por A1, A2, AN, é claro que identidade A1, AN também geram o mesmo grupo, acrescendo mais um gerador. Também é claro que A1 potência inversa, A2, AN, também geram o mesmo grupo. E também é verdade que A1, A2, AN também geram o mesmo grupo. E também é verdade que a sigma 1, a sigma n também geram o mesmo grupo se sigma é uma permutação de 1, 2, n. E o teorema de Titze é o seguinte: diz que se você tem um grupo e dois sistemas geradores, é sempre possível passar do primeiro para o segundo usando essas regras. Não é completamente óbvio, não? É sempre possível passar de qualquer sistema gerador a outro sistema gerador usando as regras elementares óbvias. Mas repara o seguinte, que nessas regras o número de geradores não permaneceu constante. Não? Eu tive aqui que colocar mais um. Estas regras não funcionam dentro de GR2. Elas têm que usar GR3, etc, etc. Então, a maneira de fazer um pouco melhor seria a seguinte: temos S compacto como que é? A1 menos A2. Todo o resto tem a mesma quantidade, mas uma coisa é suficiente. Aí você pode usar as outras regras, né? Coloca a identidade, faz uma permutação, multiplica os dos primeiros. Então, temos GR2, mas também temos GR3 e GR4, etc. Todos eles são espaços compactos, os grupos gerados com 2 elementos, com 3 elementos, 4 elementos, etc, etc. É óbvio que GR2 é uma parte de GR3, porque se um grupo é gerado por AB, é gerado também por identidade AB. Então, tem um mergulho óbvio de GR2 em GR3, GR4. Então, a verdade é que a coisa mais interessante é a união de tudo isso. A união é GR. É o conjunto, o espaço topológico dos grupos finitamente gerados. Não é compacto, não? É uma união de compacto, algo como assim. Seria GR2. E esse conjunto localmente compacto, um espaço localmente compacto, e essas operações que eu descrevi aqui, na verdade,
definem ações nesse compacto. Então, tem um grupo que eu chamo de grupo de Titze. E o grupo gerado por essas operações, esse grupo age em Gr. É isso que é interessante. Isso que eu quero entender. Eu quero entender as órbitas da ação de Titze em Gr. Agora, infelizmente, eu falei para você, a ação é terrivelmente complicada. Não tem nada a ver com a dinâmica algébrica. Terrivelmente complicada. O quociente contém todos os espaços borelianos, todas as relações equivalentes que você pode sonhar. Bom, nós gostamos de ações complicadas, não? Em nosso trabalho, não? A dinâmica é isso, não? Então, uma pergunta para começar a dizer alguma coisa não trivial. No caso dessa ação, seria fazer um pouco de teoria ergódica. É uma pergunta totalmente aberta para mim. É de saber se existe ou não medidas invariantes. E claro que existe, por exemplo, aqui, tem o grupo trivial. Tem um ponto fixo, por exemplo. Eu vou chamar isso de trivial. Será que existe alguma medida que seria como se fosse uma medida de Lebesgue, não sei o quê? Alguma noção de medida nesse espaço que seria invariante pela ação desse grupo universal de Titze? Se tivesse, teria possibilidades de começar alguma teoria ergódica para entender como que é um grupo típico com respeito a esta medida. Não sei. Agora, talvez ter uma medida invariante seja pedir demais. O mínimo que eu queria seria uma medida quase invariante. Será que nesse espaço localmente compacto, será que existe um conceito de medida zero, que seria invariante por transformações de Titze? Isso também não sei. Eu não tenho a menor ideia de se é possível ou não fazer alguma teoria dinâmica desta coisa. Agora, o tempo passa rápido, não? Aham. O que quer dizer periódico? Porque o grupo que age não é Z, não? É um grupo complicado que age. Tem órbitas finitas. Né? Tem, por exemplo, eu falei que tem o grupo trivial, mas também tem um grupo com dois elementos. Tem esses grupos, você concorda comigo que eu não vou passar muito tempo neles, né? Mas, então, tem uma parte trivial neste espaço. Bom, sobram 4 minutos. Olha, eu acho melhor não começar agora porque seria longo demais. Tem muitas perguntas aqui. Em particular, eu acho que é importante dizer que o Gromov fez uma proposta assim de tentar demonstrar a existência de grupos que você nem pode imaginar que pode existir, usando o teorema de Baire. Ou usando teoremas tipo quase todo grupo tem tal propriedade. E ele já achou bastante exemplos, como, por exemplo, é possível mostrar que em Gr existe um G delta, como que chama em português G delta? Um conjunto... Não. Como que é? G delta densa? Bom, eu vou dar um teorema e acabo, não? Dentro do Gr, temos aqui Gr, e
temos dentro do grão um subespaço enumerável. São os grupos hiperbólicos de Gromov. Tem um número enumerável de grupos hiperbólicos. Então, tomando o fecho dos grupos hiperbólicos de Gromov e jogando o jogo de Baire dentro do fecho dos grupos hiperbólicos de Gromov, você pode mostrar que existe um G delta denso no fecho dos hiperbólicos, que são grupos que ninguém sabia que existiam. Grupos com todos os elementos de torção. Grupos no fecho têm a propriedade que todos os elementos existem um inteiro tal que gama potencial em identidade. No fecho dos hiperbólicos, os grupos são grupos de torção. Ele tem várias propriedades bastante fantásticas. Né? Então, essa é uma ideia de Gromov de tentar construir contra-exemplos usando genericidade no conjunto, no espaço dos grupos. Eu queria dizer mais uma coisa, mas eu vou parar aqui. Teria muito mais que dizer. Obrigado a todos.